descendente de japonês, a paciência é uma virtude. Sim, é uma virtude. Então, e São Paulino mais ainda, porque o São Paulino é uma constante alegria. Hoje, o Contraponto tem o prazer de conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Fernando Nishi. Desembargador Luiz Fernando Nishi, o senhor acaba de tomar posse como desembargador. O senhor nem bem esquentou a cadeira, já está aqui no Contraponto conosco. Muito bem, qual a sensação? A sensação, eu acabando de tomar posse, é claro que é sempre um grande orgulho, uma grande honra, especialmente tomando posse como um tribunal de maior grandiosidade hoje. O maior da América Latina, né? No país, com certeza. Então, na verdade, é para quem almeja uma carreira, então é sempre o ponto maior de satisfação e orgulho. Tal. Então, é dessa forma que eu me sinto hoje. Que bom. Posse, né? Que bom. O senhor vê com bons olhos o projeto que permite os procuradores da Fazenda Nacional executarem, né, dos contribuintes sem direito de defesa na justiça, enfim, por outras palavras, eles penhoram por antecipação, eles executam. Como é isso? Quer dizer, o que o senhor acha disso? O projeto de lei em si, ele traz algumas questões que eu acho que é de ordem até de usurpação de poderes com relação à própria iniciativa do executivo na verdade, afastar o pronunciamento judicial a respeito de determinados assuntos, né? A Fazenda Nacional, nesse projeto, ela passa a ter poderes que seriam próprios da autoridade judiciária. Então, sem o devido processo, ela já cobra administrativamente com uma agravante que é a penhora administrativa. Sim. Quer dizer, uma penhora administrativa sem o processo de execução em si. Quase faz o papel do juiz, né? Então, isso aí, quer dizer, seria, num primeiro momento, uma usurpação mesmo de poderes, tal, do legislativo ou do executivo de interferir nessa questão que seria eminentemente jurisdicional. Sim. Então, eu não vejo com bons olhos aí. Mas sempre a sede da Fazenda de arrecadar. É impressionante. Agora, em contrapartida, a gente não vê essa mesma tentativa de solução, de agilização com relação aos próprios débitos da Fazenda em relação ao contribuinte, ou até mesmo os precatórios, a questão dos precatórios. A coisa funciona diferente, né? Funciona diferente. Então, se agiliza de um lado e de outro lado, só existe formas de postergar eventual pagamento. Né? Infelizmente, é uma realidade. Exato. Bom, hoje nós vamos assim, perguntar sobre tudo para o senhor, hein? Então, vamos lá. No assunto transplante de fígado, ou de rim, né? Nós temos um respeitável cenário, desembargador, a considerar. Hospitais públicos, hospitais privados, a questão urgência e ainda a fila de espera. Qual o verdadeiro critério para o recebimento das doações? Olha, até por curiosidade, eu tive a oportunidade de julgar uma situação dessa, na época de bastante repercussão, que exatamente cobrava-se do poder público essa fila mesmo de doadores de órgãos, e uma senhora até mesmo esperando e várias vezes na fila, e até chamada, ela estava numa situação já privilegiada em relação à fila, de não conseguir o órgão, e o órgão era sempre, entre aspas, desviado para outros receptores, né, receptadores do órgão. E por quê, né? Porque, na verdade, não é nem a fila, não mas havia a critério. Fila, na hora o poder público sempre... A resposta do poder público é que não havia vagas para internar. Nos hospitais então, públicos. Na verdade, ela estava numa posição privilegiada na lista e, na hora de ser chamada, ela não tinha vaga para ser internada, que o transplante mesmo de rins, de fígado, ele reclama uma internação prévia em UTI, previamente, e na hora de receber o órgão, ela não tinha a vaga
pretendida. E até nessa minha decisão eu determinei que a paciente ali, essa interessada no órgão, Sim. ficasse previamente internada até se encontrar realmente o doador e que se respeitasse efetivamente a fila. Na época houve uma repercussão muito grande, porque... Mas foi justa a sua decisão? Sim, absolutamente eu acredito justa. que sim, porque até mesmo levantamentos na própria decisão foi justificado nesse sentido, de que os órgãos que seriam para ela, pela falta de vagas, foram destinados a outros doadores. E provavelmente hospitais privados, Sim, né? pelo levantamento eram todos os hospitais privados, não tinha nenhum na rede pública. O que é um absurdo, né, É desembargador? um absurdo. Eu acho que a fila mesmo para os transplantes, ela é necessária. Sim. Para evitar até mesmo esse comércio, só que ela tem algumas deficiências que acabam propiciando algum tipo de fraude, até algum tipo de direcionamento do doador em relação ao receptor, né? Tá certo. Para um outro assunto agora, desembargador. Aliás, é uma curiosidade minha, e relacionada a um tema que não faz parte do seu dia a dia. Mas há um projeto de lei na Câmara que inclui o assédio moral como acidente de trabalho. Uma coisa incrível até. O senhor concorda com essa inclusão? Eu não vejo como tipificar a questão do assédio moral como um acidente do trabalho. Hoje nós temos a questão, mesmo a partir da emenda 45, que definiu praticamente a questão da competência das ações com relação às ações decorrentes das relações de emprego, elas ficaram para a Justiça do Trabalho todas as questões relacionadas à relação de emprego. E as demais questões, as acidentárias, acidente tipo, tal, ficaram para a Justiça Comum Estadual, ainda as acidentárias típicas, né? Os chamados acidentes tipos ficaram sob a responsabilidade e a competência da Justiça Estadual. Agora, colocar o assédio moral como acidente do trabalho, primeiro nós vamos ter um problema até de competência, de enquadramento disso. Vamos ter que criar uma figura típica acidentária. E se for a lei realmente vier nesse sentido, a competência seria da Justiça Estadual e não da Justiça do Trabalho. Então, mas eu acho que a questão é eminentemente decorrente da relação de emprego e eventual indenização deveria ser até mesmo julgado pela Justiça do Trabalho e não Justiça porque faz parte dela Estadual também, né? Comum, né? Então, o difícil para mim é entender isso como um acidente do trabalho. Bom, esses legisladores, às vezes, exageram um pouco, então vamos aguardar. Vai ter que ter uma criatividade muito grande. Né? Uma criatividade, é verdade. Agora vamos ao Tribunal de Justiça, desembargador Nish. O senhor concorda com aqueles que defendem que os dirigentes do Tribunal de Justiça deveriam ser eleitos por todos os magistrados, não apenas pelos desembargadores? Essa é uma questão que eu acho que até uma questão, eu digo, de ordem muito pessoal. O meu ponto de vista, até talvez contrário àqueles que defendem a maior democratização, eu entenderia que não seria, pelo menos para a magistratura, no meu modo de ver, a eleição direta talvez não seja a posição mais simpática, mas eu acho que isso acarreta um excesso de... passa a existir os tais dos candidatos profissionais. Sim, o senhor acha que começa a politizar muito? Eu acho que começa a politizar demais e até há um desvirtuamento da própria função típica do juiz, tal, que eu acho que não seria o adequado. Então, as forças mudam, né, de lugar, parece. Talvez os desembargadores, os componentes do Tribunal de Justiça votarem para isso, eu acho que seria uma posição menos política, quer dizer, não fomentar esse tipo de... Não para todo o judiciário, né? Mas que, na verdade, o que se pode ampliar é hoje que a situação que nós encontramos é que só podem ser candidatos aqueles na ordem de antiguidade. Então, eu acho que todos os embargadores poderiam votar, que eu acho que já é
uma parcela representativa bastante grande, em grau superior, aqueles que já têm uma vida dentro do tribunal. São mais de 300, né? E esses 300 que poderiam ser, em tese, eu acho que todos poderiam ser candidatos Entendi. à presidência. E não um critério como hoje é vigente, é quase que homologatório em razão da antiguidade. Então, seria mais democrático, né? Seria a representatividade, eu acho que seria, talvez nem tanto tão democrático, Entendi. mas eu acho que hoje, para a direção de um tribunal, do tamanho de São Paulo, eu acho que a eleição direta de todos os seus membros, eu acho que ainda não estamos no estágio para esse tipo de eleição. Tá certo. Ainda no TJ, alguns advogados reclamam que as corregedorias do Judiciário têm sido lenientes em relação aos abusos cometidos por magistrados. Ou seja, as reclamações, desembargador, dos advogados são arquivadas sem que o interessado tenha acesso ao conteúdo da decisão para que possa, inclusive, questioná-la. O senhor tem notícias disso? Olha, eu trabalhei em corregedoria, por grande parte eu fui auxiliar da corregedoria durante 2 gestões. E acompanho ainda o trabalho da corregedoria. Eu acho que em São Paulo a corregedoria ela é muito atuante. Atenta. Cada dia mais, até as reclamações, até as denúncias, até anônimas, elas são hoje apuradas e são levadas realmente. realmente... E há muitas denúncias anônimas? Tem bastante. Até antigamente era difícil ter a partir de uma denúncia anônima, dificilmente se levava muito adiante. Hoje não. Hoje a gente vê que às vezes denúncias, até as pessoas que não se identificam, mas que têm algum problema grave, eu sei que a corregedoria ela nunca se furtou a investigar. Então, e mesmo hoje as sessões administrativas até do Poder Judiciário, do órgão especial, que é o que processa os juízes em si, né? Eles são julgamentos públicos. Então, nesse ponto, hoje eu digo que houve um avanço muito grande. Há muitos anos atrás a questão era secreta, as decisões eram tomadas interna corporis, inclusive... Hoje não? Hoje não, as sessões são abertas, até expondo o juiz a algumas situações. Eu digo que às vezes questões jurisdicionais, o juiz responde a processo até por questões jurisdicionais. Então, eu sei que o tribunal tem arquivado grande parte dessas denúncias, ainda que identificadas, mas quando a questão ela é jurisdicional, cabe o recurso apropriado e não essa forma de, queira ou não, é uma forma de coerção, é uma forma de inibição da própria atuação jurisdicional do juiz. Né? Então, eu entendo que hoje não acontece, muito pelo contrário. As decisões elas são transparentes e são bem para qualquer um que quiser. Até há pouco tempo era, inclusive, transmitida isso via intranet e tal, tinha essa transmissão. Né? Bom, vamos a Brasília agora. Se o senhor pudesse reformar a Constituição, a modificaria de maneira a que os cargos do Supremo Tribunal Federal fossem reservados à magistratura de carreira? Hoje, o que a gente vê no Supremo é uma composição altamente politizada. Então, chegar a essa situação de um presidente ter nomeação de vários ministros do Supremo Tribunal Federal com uma mesma orientação, queira ou não, uma mesma orientação praticamente política. Eu digo que se a coisa fosse colocada para desembargadores de carreira ou juízes de carreira em si, a questão fica um pouco mais desvinculada da orientação política de quem nomeia. Então, se tiver uma escolha entre
concursados, que seguiram uma carreira e que chegaram a algum tipo de estágio profissional, e eu acho que seria a solução mais viável para se evitar, né, esse tipo de coisa. Acho que seria um cargo menos político que hoje. Hoje eu acho que precisaria um pouco menos de orientação política do Supremo, para que ele não é uma corte que não é para fazer política, as decisões não podem ser tão políticas como estão sendo agora. Vamos às bases agora, desembargador.